Olá, pessoal. Meu nome é Diogo Antônio e eu sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre as alterações cardiovasculares. O que seriam essas alterações cardiovasculares? Essas alterações seriam modificações patológicas que alteram a estrutura dos vasos e a dinâmica do fluxo sanguíneo no nosso sistema circulatório. Ou seja, é uma modificação que é maléfica ao nosso organismo, que vai alterar a estrutura, a forma dos vasos que irrigam os nossos órgãos com sangue e a dinâmica do fluxo sanguíneo ao longo desses vasos. Essas alterações, elas podem ser, por exemplo, a estenose. A estenose, ela é um estreitamento, uma compressão de um vaso sanguíneo, de algum órgão ou de alguma estrutura tubular do nosso corpo. São comumente associadas com ruídos resultantes do fluxo sanguíneo audível, ou seja, um fluxo turbulento, que pode ser um sopro, no vaso sanguíneo que está estreitado. Ela está associada a defeitos congênitos, idade avançada, acidentes e patologias que podem vir causar esse estreitamento. Aqui nós temos a coluna vertebral e o canal vertebral. Esse canal vertebral ele está estenótico, ou seja, ele está estreitado, ele está comprimido, impedindo a passagem do fluxo dos fluidos normal. Aqui nós temos a válvula aórtica, que é a válvula que se abre para que o sangue saia do coração e circule pelo nosso corpo. Quando ela está normal, ela fecha e abre totalmente, normalmente, e deixa com que o fluxo ele siga normal, a passagem de sangue seja normal e flua pelo nosso corpo de forma saudável. Aqui nós temos a válvula aórtica estenótica, ou seja, uma válvula aórtica defeituosa, enrijecida, estreitada e comprimida, que ela não consegue nem abrir e nem se fechar totalmente, acarretando uma modificação muito significativa na forma com que o sangue ele vai se movimentar por dentro dos vasos. Esse problema na válvula aórtica, ele pode ser resolvido com a substituição da válvula por a válvula de algum animal que seja parecido com a do coração humano ou uma válvula artificial para que não ocorra problemas cardíacos muito sérios no paciente que esteja com esse problema. Outro tipo de alteração seria a aterosclerose. Ela é caracterizada pelo acúmulo de placas lipídicas e outras substâncias prejudiciais nas artérias que dificultam a passagem do fluxo sanguíneo para o corpo, ou seja, é o acúmulo de gorduras, de colesterol, de açúcares, de sódio, que são substâncias que não fazem bem à nossa saúde, que se acumulam ao longo das paredes das artérias, impedindo a passagem de sangue para o nosso corpo. Elas podem ocasionar o rompimento do vaso, levando a sérios problemas cardíacos, como um infarto, um derrame, que pode vir a ocasionar a morte do indivíduo. Ela está relacionada com a falta de alimentação saudável, excesso de comidas ricas em gorduras e falta de exercícios físicos. Aqui na imagem, nós percebemos que a placa de gordura ela está muito grande, uma elevação de gordura muito grande, que impede que o sangue ele passe de forma comum e normal, como ele passa sempre numa pessoa saudável. Aqui nós temos o fluxo de sangue normal, as hemácias, as células sanguíneas passando por dentro da artéria, e aqui nós já temos já uma dificuldade desse sangue passar devido a esse acúmulo de gordura. Aqui nós já temos uma obstrução do vaso, ou seja, um bloqueio dessa passagem de sangue que pode vir a ocasionar esses problemas cardíacos sérios. Nós também temos o aneurisma. O aneurisma é quando uma parte da artéria sofre uma dilatação anormal, ocasionando uma modificação na passagem de sangue pelo vaso. Ou seja, aqui nós temos a aorta abdominal normal e aqui nós temos a aorta abdominal com uma dilatação significativa, ou seja, um aumento na sua extensão, que vai modificar a passagem do fluxo sanguíneo por dentro esse vaso. Ela pode ocorrer em virtude de uma condição congênita, uma fragilização da artéria devido à idade, ou alguma patologia ou algum acidente. O aneurisma, ele pode ocorrer em qualquer artéria do corpo. Ele pode não romper por muito tempo, ou pode romper causando hemorragias severas e sérias que podem levar à morte do indivíduo que esteja com esse problema.
Aqui nós temos uma artéria que passa dentro do cérebro e ela está com um aneurisma. Ela está com uma dilatação anormal, com um aumento da sua extensão, impedindo que o fluxo ele passe normal. Então, nós temos uma abordagem cirúrgica que seria a aplicação de um stent. Seria uma extensão de um vaso artificial que impediria que o sangue ele entrasse para a parte dilatada e assim viesse a romper. Nós também temos as varizes. As varizes, elas são veias dilatadas e deformadas que geralmente ocorrem nas pernas e nos pés, que atrapalha o fluxo de sangue de volta para o coração. Elas são causadas pelo esforço do sangue em retornar ao coração devido à idade, predisposição genética, devido à pressão exercida quando se está muito tempo sentado ou em pé, e ela pode ocasionar trombos, que seriam coágulos, impedindo o fluxo de sangue na extensão desses vasos, dores, inchaços, uma aparência azulada na pele, coceiras e ardências. Então, nós temos aqui uma veia normal, com um fluxo de sangue normal, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. E aqui nós temos uma veia varicosa, uma veia dilatada e deformada, que vai fazer uma alteração muito brusca no fluxo de sangue de volta ao corpo. Então, ela pode causar cansaços, pois o coração vai estar trabalhando mais para que ocorra esse fluxo normal devido a essas veias deformadas. E aqui está a perna do indivíduo com varizes, então está com uma aparência azulada por conta desse fluxo estagnado nos vasos. Nós também temos a trombose. A trombose é a formação de trombos, ou seja, coágulos nos vasos sanguíneos ou no interior do coração, que altera o fluxo de sangue no vaso. Ela é ocasionada por danos na estrutura do vaso, devido a traumas, acidentes, patologias, infecções, as varizes, a composição do sangue também pode influenciar na formação desses coágulos e a estagnação do fluxo no vaso. Ela causa dores no local que ocorre, inchaço, queimação, e o trombo ele pode ocorrer que ele se desloque e forme um bloqueio no fluxo de sangue ao longo do vaso que ele está, levando à morte. Ou seja, se esse trombo que está aqui está o fluxo normal, e aqui está um trombo, uma acumulação de sangue, um coágulo. Se ele se desloca da parede do vaso e ele segue o fluxo, quando ele vai seguindo esse fluxo sanguíneo, ele pode obstruir a passagem de sangue para algum órgão, como o pulmão ou até mesmo o coração, que pode acarretar em um problema muito sério. Então, aqui nós temos a perna do indivíduo com essa trombose, essa estagnação do sangue, esses trombos, esses coágulos de sangue formados ao longo dos vasos do indivíduo. Aqui nós temos o trombo, propriamente dito, nessa acumulação de sangue. Então, é um problema muito sério que pode acarretar problemas muito, muito severos ao indivíduo. E nós temos, por último, a hipertensão. A hipertensão seria o aumento anormal ou a alta da pressão do sangue ao circular pelas artérias. Ela é ocasionada por elevação de sódio ou álcool no sangue, por estresse, sedentarismo, obesidade e até fatores hereditários. Ela pode causar um esforço cardíaco muito elevado, levando a um infarto, um AVC, dores de cabeça, problemas na visão, falta de ar e outros problemas relacionados com o sistema circulatório e com o sistema respiratório. Então, aqui temos uma artéria, nós temos o vaso, e para o sangue circular, para os fluidos passarem por aqui, ele precisa exercer uma pressão, que seria uma pressão ideal para que o fluxo seja normal e saudável. Então, se ocorre um aumento, o coração ele vai trabalhar mais, entendem? Então, vai ocorrer uma alta na pressão, uma anormalidade na pressão, que vai ser uma pressão que vai dificultar a passagem de sangue para o coração e para os nossos outros órgãos do nosso corpo. Então, pessoal, chegamos ao fim. E lembre-se sempre de cuidar da saúde de vocês, atentando aos exercícios físicos, à alimentação, olho na dieta e cuidado com os excessos.
Previnam-se e cuidem de você e de quem você ama. E até a próxima!